Você fazer algo por alguém que tem dinheiro para te pagar, que está te pagando por aquilo, não é nada mais do que obrigação. Agora, você fazer algo por pessoas que não têm nada de material a te oferecer, aí sim que você ganha a maior de todas as remunerações do mundo. Sabe o que se chama? Sorriso, afeto, felicidade. No que você transmite, ela volta multiplicada para você. E esse projeto, como eu disse, a Associação Recicle a Vida, ele gira em torno de mobilidade, que é o tema para tudo. Porque se você não tiver autossustentabilidade econômica, a sua autoestima vai lá para baixo. Se você não tiver renda, como é que você pode se sustentar e, inclusive, ter uma família? Então, a geração de renda é muito mais importante do que a geração de emprego. Enquanto está todo mundo preocupado com o emprego, na Ásia, onde se preconizou o maior milagre social e econômico da história da humanidade, não se fala tanto em emprego, se fala em renda, se fala em ter pessoas ocupadas, produtivas. E é isso que nós aportamos como solução para dar aos dois segmentos, aos segmentos mais sujeitos a preconceito da reinserção social, a maior dificuldade de se inserir dentro de uma comunidade econômica produtiva, luz, esperança e instrumentos reais para que no dia seguinte a pessoa possa estar gerando recursos, gerando renda para si mesmo, transformando a sua vida. Então, o Recicle a Vida, ele começa com segmentos os mais sujeitos ao preconceito na sociedade. Quais são? Os moradores de rua. Quem dá oportunidade, quem dá emprego para o morador de rua? Moradores de lixão. Os heróis brasileiros que vivem em condições subhumanas, no entanto, não lançam mão de nada que lhes pertença para garantir o seu sustento. E os presidiários. Quem dá oportunidade para presidiário? O índice de reinserção penal é 92% no caso masculino, porque não existe dentro da sociedade ou dentro das instituições, dentro do governo, soluções para a integração, para a reinserção social, para transformar essa população que é um ônus para a sociedade num bônus. Então, o segredo está em tirar esses segmentos da sociedade da coluna de débito e transformar eles, trazê-los para a coluna de crédito. Através do quê? Do afeto, do carinho, da aceitação, do acolhimento, da preparação e da oportunidade de trabalho, com instrumentos que lhes permitam imediatamente gerar renda, sem precisar estar sujeito a mais uma rejeição social num processo regulamentar de recrutamento e seleção. Então, quais são esses instrumentos? São os meios de locomoção individual criados secularmente na Índia, na China, no Sudoeste Asiático, que eram os rickshás. Os rickshás eram aquelas charretinhas a trote, depois passaram a ser a pedal, depois passaram a ser motorizadas. No momento em que essas charretinhas passaram a ser motorizadas, criaram-se os triciclos motorizados, que são milhões e milhões e milhões de triciclos motorizados que permitem ao ser humano, como indivíduo, montar o seu micronegócio individual, sair da coluna de débito, deixar de ser um ônus para a sociedade, para o governo, e passar a ser um bônus. Tudo voltado à mobilidade, porque se você não consegue chegar até onde a sua renda, o seu potencial de renda está, você não tem renda. E é simples assim. As soluções para o nosso país, elas têm que serem vistas sob o ponto de vista de sociedades que têm a mesma estratificação social e econômica, a mesma pirâmide populacional do que a nossa. Entanto, nós estamos sempre olhando os exemplos do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, onde a população é predominantemente de média e avançada idade e predominantemente de médio e alto poder aquisitivo, ou seja, nada a ver com a nossa realidade. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados oficiais, fora aqueles que não encontram renda e que nunca fizeram parte das estatísticas oficiais porque sempre estiveram na economia informal. Então, praticamente, uma terça parte da população ativa brasileira não está ativa.
Porque não tem meios de renda. E por que não tem meios de renda? Porque as oportunidades para se gerar essa renda estão muito limitadas. Ou o indivíduo tem o poder aquisitivo para montar um pequeno negócio, que não é o caso dessa população, ou ele tem os meios para poder adquirir um veículo para poder fazer a sua freguesia, montar o seu micronegócio, que também não é o caso dessa população, ou ele permanece eternamente dependente e na exclusão. Então, através da mobilidade urbana, elétrica principalmente, voltada a gerar micronegócios individuais, é que nós temos a mais simples chave para a libertação dessas pessoas que precisam de um horizonte, de uma esperança, de uma oportunidade de resgatarem a sua autoestima, voltar ao seio familiar, voltar a ser agregantes e não subtraentes dos recursos que a economia gera. Legal. E uma das coisas que a gente discute muito aqui no Pará é que a mobilidade é um problema que afeta todo mundo, né? Todos nós, para fazer qualquer coisa dentro da cidade, a gente precisa se locomover, a gente precisa se deslocar. E uma das coisas que vocês incentivam, principalmente com a Cicloei, é essa questão da micromobilidade elétrica. Conta pra gente um pouco sobre esse conceito e o trabalho que vocês estão realizando. Olha, tudo que eu fiz na vida foi inventar coisa nova, é fazer o impossível acontecer, é ser o advogado das causas perdidas, é ser o elevador de gente, como gostam de me chamar. E em um certo momento, embora eu seja motociclista há 45 anos, apaixonado pelo motociclismo, eu não vi que o motociclismo fosse a solução universal, por vários problemas, a vulnerabilidade inclusive, porém, e o custo da locomoção. Porém, hoje no Brasil, você ou tem uma sandália havaiana ou um coturno, ou você tem uma bicicleta, uma moto, ou você tem um veículo pesado, um automóvel. E não faz sentido você deslocar 100 quilos de gente em 1.500 quilos de ferro. Você precisa de mais de 1 tonelada de equipamento e uma geração enorme de energia para deslocar todo esse peso e levar 100 quilos de gente, levar uma, quando muito, 2 pessoas. 92% dos automóveis que circulam no país levam apenas uma pessoa. Olha o desperdício que nós temos. Combustível, gastos, estacionamento, espaço nas vias públicas, não tem mais lugar. E não tem governo no mundo capaz de prover infraestrutura viária para suprir as necessidades, sequer as atuais de deslocamento, quanto mais as futuras. Está se preconizando aí que dentro de 5 anos, 10 anos, nós vamos ter 80% da população mundial vivendo em cidade. Vocês imaginam o problema que isso traz. Então, o que mais me fascina hoje, dentro dessa questão de inclusão social, dentro dessa questão de mobilidade, dentro dessa eliminação de sofrimentos, porque o que eu adoro fazer é tirar o sofrimento do coração das pessoas. E eu acho assim, quando você descobre do que as pessoas estão sofrendo e você traz uma solução, você vai ter sucesso na vida. Por quê? Primeiro, porque no que você tira uma lágrima de choro e coloca uma lágrima de sorriso, o teu coração, ele transborda de alegria. Está aí o maior lucro de todos. E segundo, que você vai ser naturalmente, financeiramente próspero quando você traz uma solução para qualquer tipo de constrangimento e sofrimento. E hoje nós sofremos muito com problemas de trânsito, seja a questão do custo, seja a questão do estresse, o tempo de vida que se perde é preciosíssimo, segurança, o sofrimento com perda de vidas em acidentes, né? O Brasil, infelizmente, tem o mais vergonhoso recorde de número de fatalidades em acidentes de trânsito. Então tem que arrumar uma solução para isso. Não é? Você vai num serviço público hospitalar, não consegue uma vaga num quarto de hospital, porque elas estão tomadas por vítimas de acidentes de trânsito. São 1.030.000 internações acima de 5 dias ocupando leitos dos hospitais desnecessariamente. Olha o tamanho desse sofrimento, já é mais do que causa suficiente para a gente mudar, criar, inventar soluções para eliminar esse sofrimento, para eliminar esse desperdício, para abreviar o tempo de deslocamento, para que a pessoa tenha mais condição de conviver com a sua família, curtir os seus filhos, curtir a esposa. E esse tempo hoje está sendo gasto, esse recurso está sendo gasto com locomoção.
Então, hoje, nós estamos focados em locomoção individual, fazer com que as pessoas possam chegar aonde elas precisem chegar, seja do trabalho para casa, da casa para o trabalho, para as utilidades, supermercado, dentista e por aí vai, de uma maneira lógica, de uma maneira racional, gastando o mínimo de energia com o mínimo de custo e um mínimo de tempo, porque dinheiro e tempo estão relacionados e qualidade de vida está relacionado com os dois. Então, em vez do indivíduo gastar R$300 por mês num vale transporte, se ele tiver um veículo de deslocamento individual que não lhe custe mais do que R$30 por mês, ele vai estar economizando mais de R$250 por mês, dinheiro que ele pode colocar à sua disposição na sua poupança para educar os seus filhos, em vez de estar aí gastando, poluindo, pegando ônibus, pegando táxi, pegando o seu próprio automóvel. Essa é a solução, o mote, a motivação, a alegria que nós hoje temos em estar nessa nova etapa da nossa vida. Eu hoje não sou dono de nada, eu só sou consultor. Eu só gosto de ajudar as empresas a criarem soluções para os seus sofrimentos. Então, hoje, eu como consultor de mobilidade, não como dono de empresa nenhuma, eu quero ajudar não só as empresas que hoje se assessoram do nossa experiência, mas abrir aí a quem queira, a quem encontre, a quem deseje proporcionar aos seus familiares ou às pessoas que trabalham nas suas empresas soluções para eliminar sofrimento. Estamos aí à disposição, porque não tem nada mais gostoso do que tirar uma lágrima de tristeza e colocar uma lágrima de sorriso. Muito legal, Guilherme. Prazer conversar com você, conhecer um pouquinho sobre a sua história, essas experiências e parabéns pelo trabalho que você está realizando aí nessas várias frentes. Acho que você falou muito de um trânsito e uma mobilidade mais segura, mais sustentável, mais humana, né? E eu acho mais eficientes. E eu acho que é isso que a gente está discutindo aqui no evento. Tem tudo a ver com o nosso tema de futuro, de amanhã. E é bom ver pessoas como você que estão ajudando a construir esse amanhã. E fica o convite para você que também está assistindo a gente para ser um construtor desse amanhã. A gente tem mais entrevista rolando lá no Backdrop. A gente vai voltar agora lá com o William, passando alguns recados para vocês, algumas novidades sobre a conferência. Com você, William.